Prezadas senhoras, prezados senhores, meus irmãos espíritas, que Deus nos guarde sempre em sua paz. Todos nós que nos achamos na Terra, aqui chegamos com um objetivo. Nenhum de nós se encontra radicado no planeta por mero acaso. Não existe acasos quando se trata da lei de Deus. O Criador do Universo tem projetos e programas para todos nós. E ao nos enviar ao mundo físico, se assemelha a um grande professor que, depois de haver ensinado as teorias aos seus discípulos, aos seus alunos, os remete para os estágios, nos quais deverão desenvolver, por meio de atividades práticas, os conteúdos que foram apresentados teoricamente, os que lhe foram entregues em nível teórico. Daí nós estamos no mundo renascidos exatamente para colocar em ação os ensinamentos teóricos que o Criador nos enviou por meio dos seus emissários, dentre os quais se destaca como o maior espírito que já esteve no mundo para servir ao mundo de modelo e guia, que é Jesus de Nazaré. Nada obstante essa reflexão a respeito das nossas vidas no mundo, importante é saber que a reencarnação, na qual todos nós nos achamos incursos, tem um sentido grandioso que nem sempre nos detemos para entender devidamente. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, teve a oportunidade de endereçar ao mundo superior uma de suas perguntas, conforme se acha em O Livro dos Espíritos, e que tomou o número de 132. Em O Livro dos Espíritos, o codificador então faz a indagação aos imortais. Qual é o objetivo da encarnação para os espíritos? E os imortais lhe respondem dizendo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é missão. Para outros, ela é expiação. Há um outro objetivo na encarnação dos espíritos: preparar as criaturas para que possam assumir a parte que lhes cabe na obra da criação. E a resposta se fecha dizendo-nos isso. Dessa maneira começamos a refletir ao redor dessa pergunta e da resposta que os imortais deram a Allan Kardec. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É a primeira grande oração da resposta. Nos perguntaríamos por que é que Deus impõe aos espíritos a encarnação?
O verbo aí colocado, o verbo impor, tem um sentido bastante claro quando estudamos com cuidado essa questão, pelo fato de que a encarnação, ou a reencarnação, como quisermos, é uma lei divina. E toda lei é imposta. Não existe nenhuma lei que tenha sido promulgada depois dos legisladores nos haverem perguntado se a gente a deseja ou não. Os legisladores identificam a necessidade da sociedade em vários níveis e entendem que para essa necessidade ser atendida se faz necessária uma determinada lei. Se reúnem os legisladores, elaboram a lei, examinam quanto à sua procedência, a sua importância e validade e as promulgam. De modo que, quando num país, por exemplo, os legisladores elaboram leis, nós não ficamos sabendo. Nós não temos ciência das leis que são promulgadas diretamente nas assembleias legislativas, nos congressos nacionais. Mas, de repente, paramos o carro em determinado lugar e há uma placa dizendo proibido estacionar aqui. Mas ninguém me perguntou se devia proibir ou não. Mas é proibido estacionar-se ali, porque se ali fosse um ponto de estacionamento, provocaria acidentes em quem viesse de outra direção, de outro sentido. Então se proíbe porque aquele paradouro ali causaria transtorno à vida da comunidade. Mas nenhum legislador bateu de porta em porta para perguntar aos habitantes da cidade: vocês querem que façamos uma lei proibindo o estacionamento ali? Logo, toda e qualquer lei é imposta à comunidade que a recebe. Não é imposta por maldade. É imposta por quê? Porque há elementos com essa capacidade, teoricamente falando, de analisar as condições sociais e perceber se há ou se não há necessidade de se legislar sobre algum quesito. Então, se isso ocorre no mundo, verificamos que por mais que o indivíduo seja analfabeto, se ele cometer um crime, ele é incurso na lei de homicídios. Sabendo ou não da existência da lei, todos os cidadãos de determinada comunidade estão sujeitos à lei. Imaginemos a lei divina, tendo Deus com a inteligência suprema do universo. O que significa a mais alta inteligência suprema em todo o universo. As suas leis são perfeitas porque Deus é supremamente perfeito. Ainda que nós não entendamos essas leis, porque nós é que somos rudimentares ainda. Nós é que somos apequenados ainda. E por mais esforços que a gente faça, não consegue alcançar as razões da mente suprema do universo. Como se a criança do kindergarten quisesse entender os planos e projetos do seu pai e de sua mãe. Por mais que o pai tente dizer, a criança não consegue nem captar as razões que levaram seu pai ou sua mãe a tomar essa ou aquela atitude no lar. Nós, numa faixa ainda expiatória, provacional, não dispomos de elementos
intelectuais, muito menos morais, para entender a sutileza das leis que regulam o universo, leis essas promulgadas por Deus. É daí que muita gente não concorda com a lei da reencarnação, como se o fato de não concordar pudesse transformá-la, alterá-la, desfazê-la. De modo que Deus assim nos impõe a encarnação. Legislou que a encarnação seria indispensável ao processo de nossa evolução. Quando refletimos a respeito, damos-nos conta de que tem que ser assim. Se o homem de Nazaré estabeleceu um dia que todos deveremos marchar para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, e a gente não faz nem ideia como é que é a perfeição do Pai Celestial. Nossas ideias de perfeição estão sempre relativizadas ao nosso degrau evolutivo, até onde nós conseguimos perceber as coisas. Então é óbvio que não temos habilidade de entender a perfeição divina. Nós ouvimos uma música, por exemplo, e dizemos assim como leigos: que linda, que maravilha. E chega o estudioso de música e diz assim: que coisa horrível, desafinada. Esse instrumento está desafinado, aquele está desafinado, porque o indivíduo que tem o conhecimento, ele tem outro olhar sobre as coisas. Nós comemos um prato qualquer e dizemos: que delícia! Porque o nosso objetivo é comer aquele prato. Mas chega um chefe acostumado a cozinhar e prova assim: está muito ácido esse molho. Para nós foi uma delícia. Sentimos que deu aquele travo aqui nas papilas gustativas, mas para nós foi uma maravilha. Mas o entendido dirá: está ácido este molho, está salgado este prato. Secou demais. Está faltando caldo ou tem caldo demais? Então, quem entende sabe ir além. Quando a gente não entende, ficamos no nível do nosso entendimento e julgamos tudo por ali. Imaginemos a nossa capacidade reduzida de entender a vida, de nos entender. Imaginemos de entender a perfeição do Criador do Universo. Daí, a encarnação, como lei divina, nos é imposta. Nenhum de nós tem o desenvolvimento, a evolução suficientes para dizer ao Criador do Universo o que está bom e o que é que não está nas suas leis. Nos parece óbvio isto. Então Deus nos impõe a encarnação, com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Porque se Cristo estabeleceu que deveremos ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, é natural pensarmos que isso é impossível numa existência só. Numa existência só, não conseguimos perfeição em nada. Por mais que uma pessoa viva na Terra, não consegue aprender tudo que a Terra tem para nos ensinar. Digamos que alguém tenha vivido 100 anos, consiga viver 100 anos e se torne nesses 100 anos um PhD. Mas ele será um PhD, um doutor, numa área só. Num pedacinho dessa área. E fica faltando o restante da área e todos os demais conhecimentos. Digamos que um médico seja um PhD em cardiologia, porque ele é cardiologista, e ele tenha feito cursos, estudos, teses em torno da sua área. Então ele entende tudo de cardiologia. E ponto. Faltou o resto do corpo. Só. E ele é um PhD.
Agora, sem falarmos da área médica, esse espírito teria que conhecer todos os demais escaninhos do corpo, mas também tinha que conhecer matemáticas, física, química, astronomia e tudo mais que há para se conhecer. Deveria se tornar perito em poesia, em literatura, em história, em geografia, todos os campos do conhecimento, em filosofia, em estética, em ética. Não dá, numa vida só não dá. E para nos aproximarmos do Criador, eu não posso ter meras informações sobre essas coisas. Eu deverei ter conhecimentos profundos, ao nível daqueles que tinha Jesus Cristo. Não só de se dirigir aos espíritos que laboravam na tempestade e mandar que eles silenciassem e a tempestade ser aplacada, quanto aquele conhecimento físico de converter as moléculas de água em moléculas de vinho com o poder do seu pensamento, ou de ativar o desenvolvimento das células do corpo físico dos leprosos para que elas, através das mitoses, das meioses, se convertessem em células saudáveis, devolvendo a saúde corporal aos leprosos. Conhecimento que ele tinha em todas as áreas. Curava os indivíduos à distância, convertia uma matéria em outra. Conhecimento de biologia profundo, conhecimento de física, de matemática, de tudo. Um espírito crístico. Por isso era a maior representação de Deus junto a nós. O maior espírito que Deus deu ao mundo para que nos servisse de modelo e guia, como as vozes responderam a Kardec na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Pois bem, é óbvio que uma existência, já vimos que não há possibilidade da gente entender nada. Mas estamos falando de indivíduos que se tornaram PhDs em alguma coisa. E nós, que a gente não é nem P, nem H, nem D, nem coisa nenhuma, ainda temos muito mais coisas para aprender. Ao nível das ciências humanas, ao nível das artes, ao nível da espiritualidade, da espiritualização do ser, ao nível das filosofias. Então, nós vamos fazendo esse curso de aperfeiçoamento ao longo das encarnações. Cada encarnação para nós funcionará como funciona para o estudante cada dia na escola. Cada vez que a gente vem à Terra encarnar, reencarnar, é como cada dia que nosso filho vai à escola. Nenhum dos nossos filhos, nenhuma criança, vai à escola o primeiro dia e sai diplomada num curso qualquer. De jeito nenhum. Ela precisa ir complementando o aprendizado dia após dia, ano após ano, durante muitos anos. Daí nós percebemos que na escola do espírito imortal, também nós temos que volver à Terra muitas vezes para ir aprendendo as coisas que a Terra tem para nos ensinar. Com isso, verificamos por que é que Deus nos impõe nascer de novo. Porque se não fosse isto, não teríamos oportunidade de ir complementando o conhecimento e as virtudes que nos faltam. Mas isso que os Espíritos responderam a Allan Kardec, Jesus Cristo já houvera dito ao doutor da lei Nicodemos bar Nicodemos. No célebre diálogo que nós achamos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos que vão de 1 a 12. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Sabemos, Senhor, disse-lhe o doutor da lei, que tu vens da parte de Deus,
Porque somente alguém que esteja com Deus poderia fazer o que tu fazes. No entanto, eu gostaria de te perguntar: o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus Cristo lhe responde: aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Mas Nicodemo era um doutor da lei em Israel. Em Israel, naquela época, toda a cultura era transmitida por tradição oral. Ninguém escrevia nada, não havia livros. Os doutores do Sinédrio ensinavam aos meninos e aos jovens de boca a ouvido. Eles iam fixando os ensinos continuadamente por repetição. E para que o indivíduo se tornasse doutor da lei, tinha que conhecer os conteúdos da Tora, ou Torá, da Cabala, dos livros sagrados dos hebreus. Então Nicodemos, depois de ouvir Jesus Cristo lhe dizer que aquele que não nascesse de novo não veria o reino dos céus, pergunta-lhe: Senhor, como é que um homem sendo velho pode voltar ao ventre de sua mãe para tornar a nascer? Demonstrando que ele tinha entendido que era nascer de fato, mas não sabia como é que poderia se dar esse renascimento. E Jesus Cristo lhe diz que aquilo que é nascido da carne é carne. O que vem do Espírito é Espírito. Como tu podes, Nicodemos, ser doutor em Israel e ignorares essas coisas? Porque aquilo que Jesus estava dizendo era conteúdo dos livros sagrados dos hebreus, que falavam do renascimento. Mas os conhecimentos científicos hebraicos à época de Jesus Cristo eram muito rudimentares, bem se pode entender. Eles sabiam que a alma retorna, mas não entendiam como isso se poderia dar. Sabia que o espírito voltava para habitar o corpo, mas que corpo? Era mais fácil entender que a alma voltaria para o mesmo corpo que tinham acabado de deixar. Narram as tradições que disso ha nascido o hábito do embalsamamento. Porque acreditavam que se o corpo estivesse em bom estado de conservação, seria mais fácil para o espírito, quando voltasse, reabitá-lo. Ainda que não levasse em conta que para embalsamar o corpo, arrancava os miolos do cadáver pelas narinas, perfurando as narinas e sugando, através de sucção, arrancando os miolos. Eles sabiam que os miolos tinham que ser tirados. As vísceras eram tratadas, encharcadas de essências químicas, aromáticas, porque eles sabiam da decomposição, da putrefação, que caso houvesse, o corpo não seria preservado. Mas a ideia dos hebreus, que corresponde às velhas ideias da África, como vemos no Egito e em outros povos, preservando-se o corpo, a alma depois o retomará. Então surgiu a ideia, naturalmente rudimentar, da ressurreição da carne. Qualquer criança hoje, analisando, verificará a impossibilidade do nosso corpo, depois de cadaverizado, voltar à vida. Imaginemos hoje quando se cremam os corpos e não ficam ossos sequer.
tudo se torna cinza, pó queimado. Como é que isso vai voltar a ser de novo o corpo? Mas não é só agora que há cremação. Os velhos indianos cremavam o corpo dos seus cadáveres, porque acreditavam que a alma só conseguia se libertar dos restos mortais quando a alma subisse na fumaça branca dos sândalos. Por isso se queimavam os cadáveres, para que a alma tivesse ensejo de subir para o nirvana na fumaça dos sândalos. Como é que a gente imaginará que o Criador do Universo derrogue todas as leis químicas para converter um bocado de pó num corpo humano outra vez? Não precisa ter muita cultura para que a gente observe que isto não tem sentido. Mas se nós quisermos analisar o que ocorre com o nosso corpo se colocado na terra para putrefazer, o nosso corpo, nossa estrutura celular, quase 100 trilhões de células, é mantido pelo psiquismo, pelo espírito que ali está ligado. É o espírito que mantém magneticamente as células em funcionamento, em atividade. Todos os produtos que percorrem esses interstícios celulares e vão da nossa cabeça aos pés, nos vasos, veias, artérias, sanguíneos, nos canais linfáticos. Essas microbaterias eletroquímicas que nós temos em cada célula, já que cada uma de nossas células é mantida por uma solução de sódio e potássio. Tudo isso está sob a governança do ser espiritual. E por isso o corpo se mantém. Ao sair esse controlador, esse ser espiritual, pelo fenômeno da desencarnação, esse conjunto de células fica à deriva, não tendo mais o psiquismo que o mantenha. As células começam a se desagregar. Os órgãos se resfriam. E os micro-organismos que ali viviam sob o controle da temperatura, da acidez, do pH, agora estão completamente à deriva. E nós começamos a ser devorados, em termos biológicos, de dentro para fora. Toda a nossa fauna intestinal, os micro-organismos que ajudam no nosso processo digestivo, agora, não tendo como eles serem atendidos pela temperatura, pelo pH, eles começam a devorar as partes internas do organismo humano. Então, quando nos o pomos na terra, os humores da terra, a umidade e tudo mais, os micro-organismos, os organismos que vivem no solo, começam a atacar esse corpo. De dentro para fora ele entra em decomposição, de fora para dentro ele recebe essa agressão. E em poucos dias, todos os nossos tecidos físicos desaparecem. Se convertem em moléculas, em células, em átomos, que vão nutrir outros tipos de vida. Animais que estão no solo, no subsolo. Plantas que nasçam ali, cujas raízes absorvem esses produtos gerados pelo corpo ali sepultado. Digamos que sobre um determinado cadáver de um ser humano nasça um bocado de capim ou ervas quaisquer. E dali a algum tempo venha um boi pastando por ali e coma essa erva. Ele está comendo células ou moléculas
pertenciam àquele cadáver que foi sepultado ali. E esses elementos agora participam da planta, e o animal veio comer uma planta. Então aqueles materiais do cadáver humano já estão em novo ciclo. Estão agora no organismo de um boi, que chega ao matadouro, é morto, sua carne é repartida pela cidade, e nós comemos a carne desse boi, comemos átomos, moléculas daquele velho cadáver, que eram daquela planta, que eram daquele boi. Então, digamos que um belo dia, por um milagre, a divindade quisesse recompor aquele corpo que morreu. Ele tem que tirar os átomos, as moléculas, onde estiverem, para poder recompor o corpo. Então, para recompor o corpo de uma pessoa, tem que desfazer o corpo de outra que comeu aquele material. Para que um corpo ficasse perfeito, vários outros estariam imperfeitos. Não é lógico. E se o Criador ressuscitasse os homens, teria que ressuscitar os animais e as plantas. Mas as plantas cresceram do corpo do homem, e o bicho cresceu comendo a planta. E aí como é que ia ser? Para ele ressuscitar um, tinha que destruir outros. Não tem lógica. Não tem sentido. O que o Espiritismo então nos diz é que a ideia hebraica só pecava porque entendia que havia a ressurreição da carne. Enquanto o Espiritismo ensina que há ressurreição na carne. É o Espírito que ressurge na carne. Não obrigatoriamente na velha carne, numa nova carne. Mas ele ressurge na carne humana. Todos nós, quando retomamos um corpo novo, ressurgimos. Estávamos no além, voltamos à terra, num corpo físico, mas não era aquele que se decompôs. Não era aquele que foi cremado. É um novo corpo. É mais fácil para entender as leis um espírito tomar um novo corpo, já que a mulher e o homem se uniram, o espermatozoide fecundou um óvulo, e daquele zigoto nasce um novo corpo que o espírito assume. É muito mais limpo e lindo, cientificamente, logicamente, filosoficamente, do que supor que o meu corpo putrefeito, ou carcomido, ou convertido em cinzas, sofra um milagre e volte a ser o velho corpo outra vez. Ainda se nós admitirmos a ressurreição da carne, teremos que convir que seria uma tragédia. Porque hoje em dia, quantos dentre nós carregam um corpo que não gostaria de ter? Um corpo cheio de achaques, cheio de problemas. Alguém que tivesse uma cegueira, na ressurreição vai continuar cego. Aquele que fosse paralítico, mancasse de uma perna, na ressurreição o corpo é o mesmo. Aquele que tivesse problema de fígado, tivesse enxaquecas, na ressurreição o corpo seria o mesmo. Então, ao invés de ser uma bênção de Deus, a ressurreição da carne seria um castigo. A gente diria, Senhor, não me ressuscita não, deixa assim como está. É diferente de quando pensamos em ressurreição do Espírito na carne. O ressurgimento do Espírito numa nova carne. Porque aquilo que ele sofreu no passado, já não tem necessidade de sofrer agora. Ou aquilo que ele fugiu de sofrer no passado, espertamente, a nova existência o apanha. Porque ninguém engana a consciência. Daí, como é importante pensar que Deus nos impõe renascer
para nos fazer chegar à perfeição. Pois bem, para uns, disse o Espírito de Verdade, para uns a encarnação é uma missão, para outros é uma expiação. Analisemos essas expressões. Para que os Espíritos tenham dito a Allan Kardec que para alguns Espíritos a encarnação na Terra é uma missão, analisemos. Alguém daria uma missão a quem não tivesse capacidade de realizá-la? Não, não parece. Seria uma estupidez de nós querermos dar uma missão a uma criança pequena, completamente insciente e inconsciente das coisas. Se Deus dá missões a muitos que encarnam, é porque esse indivíduo já tem um background, já tem um aporte, já tem conhecimento, já tem possibilidades de desenvolver aquela missão. Parece lógico. Então, para uns é missão. E temos ouvido na Terra a história nos contar indivíduos que fizeram maravilhas para a humanidade, ao nível de ciência, ao nível de filosofia, ao nível de religião, ao nível de vida social. O mundo conheceu políticos notáveis, como Gandhi, como Lincoln, como Lao Tse, como Fourier, que ditavam as leis para a sua sociedade, como Zoroastro, que viviam em lugares onde a política era teocrática, vinha da crença religiosa, como até hoje é no Irã e em outros países do mundo. Pois bem, nós temos notícias de homens santos que viveram no mundo. Falamos de Francisco de Assis, falamos do Buda, falamos do Cristo. Temos notícia de homens que trabalharam na ciência do mundo. Desde Avicena, um dos mais velhos e notáveis médicos árabes, Galeno na Grécia. Temos notícias de Pitágoras, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, no mundo da filosofia. Esses homens vieram à Terra com missões, porque até hoje nós vivemos em cima do que eles ensinaram. O que fez com que, ao surgir o positivismo na França do século XIX, Augusto Comte, seu fundador, houvesse dito que o mundo é regido pelos mortos. Não querendo dizer que era regido pelos espíritos, mas pelos indivíduos que já morreram, e seus conhecimentos é que regem a humanidade. Até hoje falamos em leis de Newton, quando estudamos física. Para estudar o movimento, leis de Newton, mas Newton viveu há muitos séculos. Até hoje, tratamos na medicina com recursos que nos deixou Avicena, Hipócrates, Galeno e outros. Até hoje, quando vemos o computador, a informática notável, muitos não se dão conta de que tudo isso nasceu com o ábaco chinês. Aquela vareta com as peças que os chineses jogavam para lá e para cá, fazendo as contas. O moderno computador de hoje começou no ábaco chinês. Então Deus sempre está mandando à Terra espíritos para que nascessem aqui em missão. Muitos missionários nas mais diversas áreas. Então, para que esses espíritos chegassem aqui e nos ensinassem o que ensinaram, eles já tinham conhecimentos adquiridos. Eles já tinham recursos intelecto-morais para nos transmitir o que nos transmitiram. Então, para uns que nascem na Terra, essa encarnação é uma missão. Para outros, porém, é uma expiação. Ora, quando pensamos o que é expiação, expiar é resgatar débitos.
Expiar com X é pagar dívidas. Ora, como é que alguém acabado de criar por Deus, acabado de ser criado, poderia ter dívidas para pagar? Se a encarnação para uns é expiação, é porque esses uns já viveram antes. Cometeram desatinos que agora precisam resgatar. Cometeram erros que agora devem expiar. Logo, aqueles que nascem na terra não são acabados de criar pela divindade. São velhos de guerra, fazendo seu percurso por várias terras, por vários mundos, como asseverou Jesus de Nazaré no Evangelho de João, no capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ora, se há muitas moradas na casa do Pai, isso significa que hoje eu moro aqui, amanhã eu moro ali, como numa cidade. A pessoa mora numa casa, depois muda para outra, depois muda para aquela. Na minha cidade há muitas casas, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, é importantíssimo saber que aqueles que nascemos na terra já carregamos experiências, não somos tábula rasa. Isso quer dizer, não somos um livro em branco. Nós já temos muitas páginas escritas e outras tantas estamos escrevendo hoje. Vamos escrever ao longo dessa vida e vão ficar outras páginas para outras vidas serem preenchidas. Daí, para uns é missão, para outros é expiação. Mas analisemos. Quando falamos em missão, compreendemos essas missões grandes desses espíritos que, conforme falamos, vieram impulsionar o progresso da Terra. Quando falamos em expiação, imaginamos as pessoas que carregam crimes, erros que precisam ser resgatados nos devidos momentos da Terra. Mas quando olhamos o que é uma missão, é um compromisso do qual alguém tem que dar conta. O capitão dá ao sargento uma missão junto à tropa. O sargento dá ao cabo uma missão junto à tropa. O cabo dá ao soldado uma missão junto à tropa. Então, dos graus mais altos até chegarmos à base, aqueles que mais podem vão trabalhando junto aos que menos podem. Dessa maneira, nós compreendemos que há missões do capitão, do sargento, do cabo, do soldado. Há missões em vários níveis. Quanto mais evoluído o indivíduo, sua missão tem um caráter mais alto. Quanto menos evoluído, sua missão é mais terra a terra. Aqui entre nós, quando nos olhamos reciprocamente e vemos uma mãe, um pai de família, o que é isso senão uma missão importante? Ter um filho e educá-lo, para que ele seja digno, para que ele seja bom, para que ele seja nobre, para que ele passe a gostar de estudar, para que ele passe a gostar de ser útil, para que ele ame a Deus, para que ele se respeite, para que ele respeite o mundo em que ele vive, cuidando da ecologia. Então, pais e mães são missionários, ao nível do que podem ser, porque Deus só nos dá os filhos que a gente pode dar conta deles. Toda mãe e pai diz, eu não aguento esse menino, são frouxos. Porque Deus não erra. Se Deus deu-nos aquele filho, é porque a gente pode. Senão o erro seria de Deus. E a inteligência suprema do universo não comete erros. Salvo os casos expiatórios, em que filhos nascem de pais débeis mentais, completamente incapazes. Então há outros elementos ponderando, pesando na questão. Claro que esses pais débeis mentais, que engravidam nos hospícios, nos manicômios, eles não têm condições. Mas aquele espírito precisava vir naquela situação vibratória. São outras situações. Mas na regra geral,
Nós que nos unimos, nos casamos de livre espontânea vontade e temos nossos filhos, é porque nós podemos cuidar desses filhos em termos espirituais, em termos morais. Ora, ser pai e mãe na terra, repito, é uma importante missão. Allan Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos. Na questão 581. Se a patermaternidade era uma missão. É mais do que uma missão, disse o Espírito de Verdade. Corresponde a um dever, porque está vinculada ao progresso da humanidade. Quando nós educamos uma criança, nós estamos salvando o mundo. Quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. A recíproca também é verdadeira. Quando o homem cai, o oposto também é verdadeiro. Quando o homem cai, todos nós caímos um pouco com ele. Então é importante saber como é grave essa missão de ser pai e de ser mãe. E o mundo hoje está enlouquecido como está, desde que o lar esqueceu dessa missão. Os pais passaram a entregar a missão de educar seus filhos às escolas, à televisão, aos games. E eles aprenderam na escola, na televisão e nos games o que nós estamos vendo por aí. Alguém renunciou à sua missão. Por mais pobre que seja a família, quando nós somos criados juntos, choramos juntos, repartimos um ovo estrelado por 4, 5 e misturamos com farinha, mas somos todos felizes, porque desenvolvemos entre nós uma coisa chamada respeito e amor. Não adianta ter mesa rica sem ter educação, sem ter equilíbrio emocional. O que nós estamos vendo hoje no mundo. Dos mais ricos têm vindo os piores exemplos para o mundo. Logo, o problema não é a pobreza material, mas sim a pobreza de cabeça. Mental, intelectual, espiritual, moral. Mas para uns é missão. Se nós temos a patermaternidade como uma missão no mundo, e uma missão que ninguém dá importância para ela, ninguém sabe como é que eu vivo dentro do meu lar com meu filho, o pai, a mãe com seu filho, as lutas diárias, as lutas domésticas, ninguém sabe. Porque quando saímos à rua estamos todos bonitinhos. Os embates são inside. Estão dentro de casa. As dificuldades, o espírito rebelde, a luta dos pais, a luta dos filhos, dentro de casa. Mas quando olhamos um médico à cabeceira de um doente, não me refiro àquele mercenário na frente do computador e que não olha sequer para o paciente. Isso não é médico. Isso é um profissional da medicina. Mas os médicos que ainda têm coragem de pôr a mão no seu paciente, de olhar nos olhos deles, de conversar com eles, de ouvir suas dores, suas queixas e falar-lhes, e dar-lhes esperança, incentivo para fazer o tratamento, são missionários. Essas figuras médicas nascem lá longe nas tribos, na figura dos pajés, aqueles que falavam com os deuses indígenas, aqueles que curavam, aqueles que tinham o poder da pagelança, de afastar os maus espíritos. Ao longo da história, esses xamãs, esses pajés, foram dando lugar ao aparecimento do médico. São missionários, os verdadeiros médicos. O professor, a professora. Imaginemos o que é pegar uma pedra bruta e facetá-la e poli-la para que ela reflita o brilho solar. É o trabalho do professor.
quando chegam seus meninos completamente estúpidos, intelectualmente falando, bloqueados, e aquela professora, aquele professor pega-lhe na mão e vai lhe ensinando a dar os primeiros rabiscos, a enunciar as primeiras palavras corretamente de acordo com sua língua mãe, a ensinar-lhe a pensar, a refletir, a unir pensamento, a associar, a escrever frases, textos. Gradativamente, aquela pedra bruta vai se tornando facetada. Ele sabe a língua, ele sabe matemática, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele sabe, e cada uma dessas facetas que sabe, brilha no mundo em que essa criança vive. Quando nos formamos na universidade, e com toda razão homenageamos nossos professores da academia, mas para que esses professores da universidade tenham conseguido conosco o que conseguiram, é porque foram postos bons alicerces por aquelas mulheres ou aqueles homens lá de longe, que muitas vezes a gente nem se lembra mais deles. Quem foi nossa primeira professora, nosso primeiro professor? Quem me ajudou a cobrir as letras e as palavras, a consertar os garranchos, as garatujas, até que nossa letra ficasse melhor, que nossos rabiscos virassem desenhos. A gente nem se lembra mais deles. Trabalharam ocultamente, debaixo de poucos salários, de ingratidão das famílias, que nunca reconhecem os esforços dos professores. Querem que seus filhos sejam aprovados, que passem de ano, sejam melhores. Missionários. Missionários. Mas chegamos à mesa e temos tudo ali para comer. Os vegetais, as carnes, os queijos, o leite. E ficamos pensando naquilo que nos engorda, naquilo que nos emagrece, naquilo que é bom para a saúde, naquilo que não é bom para a saúde. Mas quem foi que plantou? A gente nem sabe. Quem foi que cultivou aquele rebanho? Quem foi que cuidou daquele aviário? Não temos a mínima ideia. Foram homens e mulheres que levantavam pela madrugada para proteger do frio, para regar no calor, para podar, para livrar dos insetos, para que a gente tivesse a mesa boa, saudável e farta. Então, como vemos, há diversos níveis de missão pela terra. De acordo com a imagem que eu criei, do capitão ao sargento, ao cabo, ao soldado, cada qual de nós está desenvolvendo a sua missão. Pode ser que a gente não desenvolva contento, mas viemos à terra para desenvolver devidamente as nossas missões. Não somos missionários como foi São Francisco. Não somos missionários como foi Alberto Einstein, como foi Galeno, como foi Avicena. Mas cá no nível de cabo e de soldados em que a gente se encontra, estamos dando conta da nossa missão. Às vezes choramos, às vezes sorrimos, às vezes nos angustiamos para dar conta de tão pouca coisa, mas que para nós é muita coisa. Então percebemos como é perfeita a resposta dos Espíritos. Aqui na reencarnação, quantas coisas nós aprendemos, quantas coisas nós ensinamos, quantas trocas fazemos. Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Analisemos, meus irmãos. É complicado viver na Terra. É muito complicado viver aqui. Na nossa cabeça
nós resolvemos tudo fácil, porque o Espírito elabora lá dentro. Mas quando chegamos e olhamos o mundo material para realizar aquilo que está na mente, é um parto a fórceps. Agora estamos chegando ao verão. Quero fazer uma viagem. Está pronta a viagem na cabeça. Vou ficar tantos dias, uma semana. Vou à praia, vou ao mar, vou comprar, vou fazer, vou vender. Está tudo na cabeça. Agora comece a preparar materialmente. Primeiro eu tenho que ter os dólares. Pegou feio. Pelo número de dias que eu quero ficar, eu preciso de tantos dólares. Não tenho, não vou ter. Na crise não posso pegar empréstimo. Não posso pegar adiantamento. Mas como é que eu vou ficar? Eu tenho que me hospedar em hotel. E olha o preço dos hotéis. Não cabe, não dá no orçamento. Mas nós temos que comer. Mas para a gente vai comer o que tem para pagar, vai comer uma vez por dia, não dá. Então a gente não viaja. Deixa para o próximo ano. A gente tem tudo pronto na cabeça. Mas a vida cá fora da cabeça é complicada. Porque é uma escola, é um treino, é um exercício. Então nós começamos a fazer nossa poupança para que no ano que vem seja possível eu realizar o meu propósito. Como espíritos a gente faria isso na hora, mas como encarnados complicou. Eu imagino, ai que delícia, que vontade de comer um pudim, aquele que a minha avó fazia. Excelente, está pronto na cabeça. Aquele com ameixa, com calda, com isso, está pronto na cabeça. Mas eu tenho que ir ao armazém. Eu tenho que comprar os ingredientes. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer. Eu tenho que pagar o gás, eu tenho que pagar o que eu comprei. Eu tenho que bater o pudim, eu tenho que fazê-lo. Esperar, esfriar, desinformar. É uma tragédia para comer um pudim que já está pronto na cabeça. Tudo aqui na Terra é complicado. Daí, nós percebemos por que este mundo é de provas. Todo lugar de provas corresponde a indivíduos que estão aprendendo. Só passam por provas a aprendizes. Todos nós na Terra somos aprendizes das coisas que precisamos aprender para nos aprimorar para Deus. Mas este mundo também é de expiação. E só está em expiação quem deve a consciência. Todos nós devemos a consciência. Então nós estamos em processo de aprendizagem e de devolução. O que fez o espírito André Luiz escrever pelas mãos de Chico Xavier que a vida se assemelha a uma grande montanha, que nós poderemos subi-la apenas transpirando, mas há quem escolha subi-la transpirando e chorando. Quando nós apenas transpiramos, é aprovação. Todas as vezes que a gente tem uma prova para fazer, a gente fica tenso, a gente fica ansioso, a gente transpira literalmente. Mas não tem que chorar. Mas quando vem a dor, a culpa, a necessidade do resgate, além de transpirar, a gente debulha, chora. Então, seria tão bom se a gente pudesse subir a montanha da vida, transpirando, aprendendo sempre. Mas no meio do caminho a gente resolve cometer erros, trair o outro, roubar daquele, furtar daquele outro, mentir aqui, mentir ali. E aí não dá para transpirar só. A gente tem que chorar. Ninguém gosta de devolver. Ninguém gosta de resgatar. E no auge da nossa incapacidade de refletir,
nós gritamos: que mal eu fiz a Deus para estar passando isto. Como se tivéssemos condição de fazer mal a Deus. Nós somos presunçosos. Como é que o sapo pode cuspir na estrela? Mas a gente se pergunta: que mal eu fiz a Deus? E como se Deus fosse vingativo. Eu fiz mal a ele, agora me pune. Vejamos como não entendemos o porquê que estamos aqui, o que nos cabe fazer na terra. Mas isso tudo o Espiritismo nos vai ensinando pouco a pouco. Estamos numa resposta de O Livro dos Espíritos, incompleta. Porque disseram ainda os imortais, quando Allan Kardec quis saber o objetivo da encarnação, depois de afirmarem que Deus nos impõe essa lei, que uns vêm para a missão, que outros vêm para a expiação, o Espírito de Verdade ainda complementou que tem um outro objetivo a encarnação: preparar o indivíduo para que ele assuma a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, como todos nós estamos naquela fase da Terra aprendendo, suando, transpirando na subida dessa montanha, aprendemos muitas coisas que nos ajudam a colaborar na obra de Deus no mundo. Meus amigos, uma das coisas que mais me comovem no mundo da tecnologia é quando eu leio, ouço ou vejo na televisão um médico fazendo um transplante. E eu me recordo de Jesus ao dizer: vós sois deuses. Imaginemos tirar um órgão de um corpo que morreu, de um cadáver, transplantá-lo para o indivíduo que está vivo, mas que tem um órgão lesionado, enfermo. Retira o enfermo e prende o outro ao corpo que precisa. Rim, coração, pulmão, intestinos, pele, tudo. E a vida flui naquele corpo, fazendo a criatura viver um pouco mais. Me emociono todas as vezes. É Deus falando pelas mãos do cirurgião: você pode. Fique imaginando o indivíduo que disse: mas a sociedade gosta de comer frango e gosta de comer peru. O que é que a pessoa mais procura no frango e no peru? O peito e as coxas. Então vamos criar um bicho que tenha só peito e coxa. E no Brasil se fez uma hibridização com peru e com frango e surgiu um super frango, que nós nos acostumamos a chamar de Chester, que é o nome industrial. É um frango metido a peru, ou um frango empiruzado, que tem peito demais e coxas demais. A inteligência humana, penetrando os segredos da genética e sabendo o que é que faz crescerem as coxas e os peitos das aves. Saber misturar uma coisa com outra. A nectarina, o indivíduo humano juntou o pêssego com a ameixa e surgiu um outro fruto completamente diferente: a nectarina. Visitei a ilha de Itamaracá, no Recife, no Brasil. E conheci ali algo que eu nunca tivera ideia de sua existência: a manga de Itamaracá. Só dá ali. Já se fez experiência de plantar em outro lugar? Não dá. Só ali. Possivelmente o clima, o solo, o pH do solo. A manga de Itamaracá foi um alemão que esteve lá e produziu uma hibridização entre manga e abacate.
Então nós comemos a manga de tamaracá, cortando como abacate, tiramos o caroço e comemos com a colher a manga com textura de abacate. O homem é um semideus. Ele pode fazer as coisas mais inimagináveis. Imaginemos quando formos moralizados. Quando tivermos a visão de Jesus. Quando nos aproximarmos dessas fontes do amor, que não sejam apenas sexo, cama, libidinagem, amor, doação, amor, dedicação. O que não conseguiremos neste mundo. Por isso Jesus Cristo nos disse: já não tendes ouvido que vós sois deuses? Nós todos somos deuses. Anjos em potencial. Mas para que consigamos atualizar essa potência, transformá-la em ação no nosso cotidiano, se faz necessário que nós aproveitemos a encarnação da melhor forma possível, estudando o máximo de tudo que pudermos, aprimorando nossas possibilidades. Alguém que vá fechar uma porta e arrasta a porta no chão, pode aprimorar. Quando a alma vai evoluindo, a gente levanta a maçaneta, porque sabe que ela está arrastando, e fecha a porta sem estrépito. Alguém que vai fazer uma comida e deixa queimar ao fundo da panela, é alguém que ainda precisa de experiências para fazer uma comida que não agarre no fundo da panela. Quem faz um bordado, que a gente olha a frente e verso e não sabe qual é a frente e verso, é alguém que já aprimorou-se naquilo, tem uma percepção divina da arte de bordar. Daí nós conhecemos todos esses exemplos. Sabemos de gente assim, porque está aproveitando na área em que foi colocado por Deus, na família em que foi situado pela vida e nas oportunidades que recebeu, estão tirando os melhores resultados. Seria tão bom se pudéssemos guardar em nossa mente essa sentença de Cristo afirmando que nós somos deuses, deuses com D minúscula, representando espíritos. Não somos competidores da divindade, do Pai Celeste. Somos deuses com D minúscula, somos espíritos em processo de crescimento, somos perfectíveis. Tudo quanto eu faço, podereis fazê-lo, disse Jesus. Então nós somos Cristos potencializados. No futuro, que dependerá de nós, seremos Cristos atualizados, podendo fazer o que o Mestre já fazia há 2 milênios e que acreditávamos até que fosse milagre, de tão perfeita que era a sua obra. Estamos na Terra, então, aprendendo a colaborar com Deus na obra da criação. Estamos neste espaço físico, nesta sala, que não foi Deus que fez. Foi o engenho humano. O arquiteto, o engenheiro, o construtor. Mas Deus nos deu a matéria-prima. A árvore de onde saiu essa madeira. A jazida de minério de onde saiu esse ferro. As barreiras, as montanhas, de onde saiu a argila para os tijolos, os ladrilhos que compõem esse prédio. Então Deus nos dá sempre a matéria-prima e a nossa inteligência desenvolvida, graças a essa transpiração na subida da grande montanha, permite que nós façamos maravilhas com a matéria-prima que Deus nos deu. Nascemos todos nus. Deus não nos deu roupas, mas nos deu as bases para fazê-las.
As nossas roupas até há pouco tempo tremiam ao vento, porque eram algodoais. Eram plantações de linho, de cânhamo. Eram amoreiras, onde se desenvolvia a seda. A inteligência humana tomou esses tufos, esses fios, transformou-os, uniu-os, trançou-os nos velhos teares e nos modernos teares da atualidade, movidos a computador. E nós passamos a ter os tecidos de algodão, de linho, de cânhamo, de seda para vestir. Colocamos a cor que a gente quer, o modelo que a gente gosta, a tessitura mais fina, mais grossa que nos interessa. Mas a matéria-prima é de Deus. Nos vestimos de roupas que até há pouco tempo corriam nos pastos. Eram a lã de ovelha, a pele ou couro dos animais, que a nossa inteligência conseguiu tirar, fazer passar por processos químicos para amaciá-los, a tal ponto que esses couros e peles conseguem se converter em vestimentas para nós, em sapatos, em casacos, em roupas variadas. A inteligência humana. Hoje conseguimos fazer roupas, calçados, bolsas, casacos de peles de peixes, de peles de rãs e de frangos. Inimagináveis há 20 anos. As pesquisas. Daí, meus amigos, como é gostoso estudar o Espiritismo e ao invés de apenas conotar as tragédias, a nossa infelicidade, a nossa dor de cabeça, o nosso desemprego, agradecer a Deus por tudo que nós já conseguimos, por tudo que nós já somos. É tão importante para nós que às vezes ficamos lamuriando, reclamando da vida por nonadas, por coisas superficiais, e não temos olhos para ver as coisas profundas que já conseguimos realizar, que já conseguimos fazer. Às vezes eu fico olhando. Estudei música clássica durante 3 anos e meio na minha adolescência. E a coisa que mais me impactava e me impacta até hoje é saber como é que com 7 notas musicais o ser humano consegue fazer as músicas que faz. Do funk ao samba, da valsa ao baião, passando por toda a humanidade com seus ritmos próprios. 7 notas musicais. Na Ásia há mais notas, mas no restante do mundo são 7 notas musicais. Uma chave que pode ser de Fá, de Dó ou de Sol, que nós chamamos de clave. Há alguns sinais que indicam que a nota sobe ou desce, que nós chamamos de sustenidos ou de bemóis, que dizem se a nota é curta ou longa, que nós chamamos de fusas e de semifusas. Mas são as mesmas 7 notas musicais. E nós nos embriagamos de felicidade ao ouvir uma música clássica.
e nos requebramos ao ouvir um samba. As mesmas 7 notas musicais nos fazem chorar ao escutar Clair de Lune. E nos acabamos na avenida com Deixa a Vida Me Levar. 7 notas. A inteligência humana. Com essas 7 notas, falamos com os anjos e com os homens da rua. A nossa capacidade. Somos nós, gente, que estamos fazendo isto. Nós, seres humanos. Por que não temos tempo de agradecer a Deus por isso? Só temos motivos para reclamar. Choramingamos a vida inteira. Cada vez que me reúno com meus amigos mais próximos, eu tenho amigos desde a infância, que até hoje nos acompanhamos, a gente vai desencarnando e os outros vão continuando, e os desencarnados aparecem também. E eu me reúno, volta e meia, com meus velhos amigos. Uma de minhas características, eu reconheço, é ser fiel aos meus amigos. E porque eu sou fiel aos meus amigos, eu gosto de conversar com eles. E eles gostam de conversar comigo. Entre nós ninguém se ofende, nem faz beicinho. A gente conversa as coisas um com o outro. Não estou gostando do seu jeito. Você não está tratando bem sua mulher. E nenhum deles me diz, você não tem nada a ver com a minha vida. Mas porque nós somos quase irmãos. Você acha, fulano? Você acha? E a gente conversa, a gente chora junto, a gente ri junto. Então, fico pensando nessa bênção de ser amigo. E entre nós conversamos que há pessoas que querem ser nossas amigas, mas não tem condição. Porque elas só querem dividir conosco as suas tragédias. Nunca suas coisas boas. Observemos. Há pessoas que quando bate o telefone nós dizemos, é problema. Quando alguém diz assim, fulano está aí. Porque quando a vida está boa, não nos deixam participar. Mas quando houve qualquer problema, lembram-se de nós. Não são amigos, são exploradores. Nós vivemos tudo isso no mundo. Mas seria muito importante se a gente não fosse assim com os outros. É óbvio que eu posso contar com meu amigo numa hora de dor, mas eu também divido com meu amigo a hora de alegria. Mas na hora de alegria eu me tranco com a minha família em casa e curto a alegria. E festejo a alegria. Mas quando doeu, aí eu corro para o telefone, eu corro para a internet, eu corro para o encontro. Isso é uma covardia. Porque os nossos amigos não podem apenas receber o ônus da relação conosco. A vida nos ensina tanto. E amigos, muitas vezes, são mais importantes do que familiares. Porque eles não têm obrigação. E nos acolhem, e nos atendem, e nos ouvem, e nos suportam, e nos toleram. Muitas vezes a família não aguenta. Vai, se manda. Então, na Terra, quantas coisas boas nós temos aprendido. Mas, lamentavelmente, a gente só valoriza as coisas ruins. Só destacamos as coisas ruins. Então, quando me reúno com os meus amigos, a gente ri da gente. Nós contamos nossos casos e nos rimos das nossas infelicidades. E vamos analisando e verificando como são pequenas as nossas infelicidades diante das nossas felicidades. A maioria deles tem filhos, esposas, esposos, netos. Quanta felicidade! No mês passado, um desses amigos desencarnou de câncer, que contraiu nos intestinos. Em 2007,
2006 mais propriamente, nos reunimos. Consegui, através de internet e outros veículos, reunir 80 dos nossos amigos que terminamos o ginásio juntos em 1966. Conseguimos 80 de uma turma de 175. Foi um feito. E lá estava o nosso amigo já com câncer. Éramos como irmãos. Eu frequentava a sua casa, ele a minha. A sua mãe eu chamava de mãe. E quando nos abraçamos, ele me disse: Raul, seu irmão não dura muito. Que bobagem. Você vai durar para sempre. Porque ele não é espírita. Você vai durar para sempre. Não vou, meu caro. Você já soube do câncer que me devasta? Digo, soube. Mas o câncer está devastando o seu corpo. Mas você é perene. E as lágrimas caíram. E ele me abraçou. Só podia ouvir isso de você. E fomos para a festa. E brincamos e cantamos e sorrimos. Isso foi em 2006. E ele só desencarnou em 2009, no mês de maio. Então começamos a ver quanta beleza. Enquanto esteve doente, nós o visitamos. Fizemos-lhe passes. Conversamos. E eu gosto de conversar sobre aquilo que vai acontecer. Sem nenhuma noção de agouro. Você vai partir e vai para o grande lar, meu amigo. Reza de lá para nós, que a gente se arrasta ainda aqui. Você já se libera. Pede a Papai do Céu pela gente, que a cana aqui tá brava, você sabe. Então chegando lá, você dá uma olhada para cá, né? Não é porque vai ficar livre que vai esquecer da gente. Sem nenhuma pegajosidade, sem nenhum espírito negativo. Agora, na última segunda-feira, falei com minha casa e fiquei sabendo da desencarnação de uma das nossas companheiras do Centro Espírita. Amiga querida, trabalhadeira, cozinheira notável, profissional notável, mãe, esposa. Começou com um câncerzinho na boca. Operou, ficou ótima, o câncerzinho apareceu do outro lado da boca. Operou, ficou ótima, o câncerzinho apareceu no pescoço. Eu digo, não, está ótima mais. Esse câncer já está espalhado. E do dia em que apareceu, o primeiro, até segunda-feira, quando veio a desencarnar, foram 5 anos. Morrendo aos poucos. Sem nenhum desânimo. O rosto deformado pelas múltiplas cirurgias. E eu falava com ela ao telefone. A voz alterada, gutural, difícil. Ela sabendo que estava partindo. Mas como boa esposa, continuava dando ordem a seu marido. Eu quero que você compre isso, eu quero que você faça aquilo. E como bom marido, ele sempre reclamando. Até que a médica lhe disse, e aos familiares, quando romper a carótida, faltarão poucas horas. E na madrugada de segunda-feira, ela desencarnou porque a carótida rompeu na manhã de domingo. Numa paz. Ao visitá-la, ela estava tranquila. Não perdeu a lucidez um momento sequer. A não ser nas últimas horas após o rompimento da carótida, que os médicos a sedaram para que ela não sentisse dor.
nunca senti dor. Os bons espíritos me disseram: vamos tirar-lhe a dor, meu filho, para que ela possa avançar na sua libertação sem dores. Nenhuma dor. Acostumado a lidar com a vida e a morte, estou sempre entre vivos e mortos. Estou mais entre mortos do que vivos, ou mais entre vivos do que mortos. Certamente não me causa nenhum problema a desencarnação. Sofro apenas quando eu vejo a família sofrer por não entender. Mas no caso da nossa amiga, o filho foi nossa criança da evangelização, da juventude espírita. Era ele que confortava todos quantos chegavam, com a sua alegria, com seu sorriso. Lembrei-me de quando desencarnou meu velho pai, doente há muitos anos, um coração imenso, por insuficiência cardíaca congestiva, enfisema pulmonar, asma, tudo que não prestava meu pai tinha. E conversávamos, ele gostava que eu lesse para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, embora fosse evangélico da Igreja Batista. Gostava que eu contasse para ele as histórias dos espíritos, porque pai meu, mesmo sendo evangélico, tem que estar espiritado. Ele gostava que eu lesse o Evangelho segundo o Espiritismo e os livros de Humberto de Campos, do irmão X. Adorava as histórias. E eu conversava muito com meu pai, meu velho pai. E certamente eu sabia que ele estava aos poucos desencarnando. Os médicos me diziam: eu não sei como seu pai suporta, o coração já não bombeia. Tamanha é a dilatação. Digo: mas enquanto ele aguentar, nós estaremos agradecendo a Deus porque ele está se libertando, pouco a pouco. Em menos de um ano, ele deu 20 entradas no hospital. Que passava um pouquinho em casa, piorava, levávamos, voltava e ficou assim. As enfermeiras já o conheciam, ele dizia que todas eram suas namoradas, e criamos um clima afável num lugar de dor como um hospital. Todas cuidavam dele como se fosse ele o pai delas. Até que numa tarde cheguei para vê-lo no corpo pela última vez. Aproximei-me, beijei-lhe a fronte e ele me olhou e perguntou: meu filho, me diga uma coisa. Por que é que eu estou vendo 4 pernas em mim? Ele já estava desencarnando e o espírito começa a se desprender dos pés para cima. O último ponto é o centro coronário. Ele estava vendo as pernas do corpo e as pernas do perispírito sobre o corpo. E eu disse: papai, o senhor já leu na Bíblia, nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, que nós vivemos num mundo com um corpo corruptível e vamos viver no além com um corpo incorruptível? O senhor se lembra? Sim, meu filho. Então o senhor está se libertando do corpo corruptível, do corpo que vai estragar. O que o senhor está vendo por cima é o corpo da alma, é o corpo espiritual, como chamou Paulo. É, meu filho, digo, é. Quer dizer que eu estou morrendo? Digo, não. O senhor está desencarnando. Parece um eufemismo, mas não é. É muito importante a ideia de morrer e desencarnar. E eu disse: o senhor está desencarnando. Meu filho, como é que eu vou saber quando eu desencarnar? Vai ser fácil, pai. Quando o senhor dormir, tiver um sono pesado, vai acordar depois e vai ver ao seu lado a sua Dita. Dita era o apelido de Benedita, minha mãe, que o antecederam 19 anos na desencarnação. Quando o senhor acordar, quando abrir os olhos, verá Dita. E ele me dissera um dia, quando eu era ainda menino,
que fora a mulher que ele mais amara no mundo, a minha mãe. Então o Senhor vai encontrar a Dita. Eu vou encontrá-la, meu filho. Digo, vai, vai. E as lágrimas caíram pela primeira vez, de emoção. Naquele momento, eu senti que ele estava sentindo prazer em desencarnar para encontrar seu grande amor. Despedi-me dele ao final do horário da visita. Olhei-o fixadamente e guardei a sua imagem pela última vez no corpo físico. Aos seus ouvidos eu lhe disse com muita quentura e ternura: pai, muito obrigado, papai. Você foi meu melhor amigo. Você é meu melhor amigo. Você será meu melhor amigo. E ele voltou-se, me olhou e sorriu. Na madrugada, a enfermeira de plantão ligou-me, 3h da manhã. O senhor é seu Raul Teixeira? Eu digo, sim. É que nós precisamos que o senhor traga uma roupa para o seu pai, que ele não está passando bem. Não está passando bem que eu vou levar a roupa, ele já tinha passado bem. Mas com medo de me dizer. Eu digo, ele faleceu, não é, minha filha? É. Digo, então agora é que ele está passando bem. Pode deixar que vou para aí. Cheguei ao amanhecer para cuidar do corpo que servirá ao meu pai. Pude vê-lo adormecido num quarto azulado, debaixo de lençóis muito alvos, e Dona Dita a cuidá-lo, como quem recebe o grande amor no dia das bodas. Emocionei-me naquele momento por ver o quadro da vida que pulsa além das lágrimas humanas. Eu estava no velório do corpo do meu pai, recebendo os amigos que foram me abraçar, foram prestar aquela homenagem, e eu recebi a todos com a maior felicidade do meu coração, porque aquela pessoa que eu amava tanto já não estava sofrendo, já tinha se libertado. E um amigo dirigente de uma casa espírita se aproximou e me perguntou e me disse assim: mas Raul, venha cá, não estou lhe entendendo, o que houve? Parece que você está contente com a morte do seu pai. Eu olhei para ele e disse: mas você acertou na mosca. Estou super contente. Eu estava triste quando olhava meu pai naquele corpo que não tinha mais solução, sem saber quando é que ele ia sair. Quem ama quer que o outro esteja bem. Como é que eu ia ficar feliz ao